Saudamos aos nossos amados irmãos e também aos nossos apóstolos Uriel de Jesus e Jussara de Jesus. E a todos os que têm acompanhado o estudo bíblico da Escola Dominical. Que Deus tenha abençoado as suas vidas. Estaremos começando a partir desta aula o segundo trimestre para o ano de 2021. A revista são 13 lições de temas da maior significância e importância para a igreja. As lições estarão baseadas com o título Deus deu dons espirituais e ministeriais. Ou seja, dons espirituais e ministeriais que veio para a igreja que Jesus Cristo edificou. Esses dois temas são da maior importância para a igreja. Os dons ministeriais, Jesus Cristo, quando exerceu o seu ministério, ele chamou para si os 12 apóstolos, discípulos que depois ele consagrou a apóstolos, e deu os dons ministeriais para eles, como está escrito no livro de Efésios 4:11. Depois, Jesus Cristo rogou a Deus e o Pai enviou o Espírito Santo, que concedeu os dons espirituais para o corpo de Cristo. Aí sim, é para todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador. E os apóstolos e os outros ministérios para conduzir a igreja, que é, na realidade, o reino de Deus estabelecido na terra, para que assim o reino de Deus possa expandir na terra através da igreja. E assim, meus irmãos, nós iremos aproveitar essas lições, são 3 lições, em 2 grupos principais, que já expliquei aqui, dons ministeriais e os dons espirituais, para que assim cada crente, cada salvo se intere como Deus quer que a igreja ande e seja conduzida na terra e como os irmãos possam ter essa graça dada pelos dons espirituais para assim desenvolver esse grande trabalho para Deus na face da terra. Que Deus se digne abençoar o seu coração, de cada um. E para dar esta primeira aula, que tem o título de E deu dons aos homens, que é o título da primeira aula, eu estarei chamando aqui para o púlpito a pastora Maria Zélia Batista Soares, a minha esposa, que estará dando esta primeira aula para começar esse primeiro trimestre deste ano de 2021. Que Deus abençoe a sua vida. E assim espero que se tire o melhor proveito da aula de hoje. Nós queremos nesse instante saudar a todos os nossos queridos acompanhantes aí das nossas lições bíblicas da Escola Dominical, com a graça e a paz do Senhor Jesus. E como o pastor Sara falou, nós já estaremos aqui nesse trimestre aprendendo sobre os dons espirituais e ministeriais. E a nossa aula de hoje vai começar, né, o número 1, e deu dons aos homens. Olha que coisa extraordinária. É tão lindo quando nós temos essa oportunidade como a Igreja do Senhor, de receber esse presente das mãos do nosso Deus. E nós vamos estar lendo o texto bíblico da nossa lição, a nossa leitura bíblica de classe, que está em Romanos, no capítulo 12, versículo 3 ao 8, e depois em 1 Coríntios, do capítulo 12, versículo 4 ao 7. Eu vou começar aqui com Romanos 12, versículo 3, diz assim: Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar.
O que reparte, faça-o com liberalidade, e o que preside, com cuidado, e o que exercita misericórdia, com alegria. E agora nós vamos também ler o outro texto bíblico que nós falamos aí no começo, que está aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12. Eu quero que você preste bastante atenção nessas palavras desses versos, porque são coisas muito importantes para a vida da igreja. E eu vou começar aqui no capítulo 12, versículo 1. Diz assim, olha, como Paulo escreveu logo aqui no começo, que é o versículo 1, diz, acerca dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que erais gentios, levados aos ídolos mudos, conforme erais guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus Cristo é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo o Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Até aqui nós vamos ler, porque é muito bom quando a gente lê até o finalzinho para a gente entender melhor. Essa pequena introdução aqui com relação aos dons é tão importante que Paulo escreveu de uma forma muito clara, porque ele estava escrevendo aqui aos Coríntios, era uma igreja que a Bíblia diz que era uma igreja que era rica em dons espirituais, mas estava passando com certeza por certos problemas que precisavam ser organizados. E Paulo entendia perfeitamente o que estava acontecendo. E é por isso que ele escreveu aqui o capítulo 12, e entre o capítulo 12, que vem logo seguido o 13, ele fala do amor. Porque tudo isso, ele está dizendo no capítulo 13, se tudo isso que Deus nos dá, essas dádivas maravilhosas, se não tiver o amor, não adianta nada. E logo em seguida ele vem falando dos outros dons, os dons ministeriais, e eu gostaria, né, de depois a gente vai estudar sobre isso, mas que está ali no capítulo 14, e nós hoje vamos estar passando por cima só para poder dar uma pequena parte daquilo que vai ser nas nossas aulas futuras. E eu gostaria de falar agora no nosso primeiro ponto, né? Porque nós sabemos que dentro dessa lição nós vamos estar vendo os dons espirituais, os dons ministeriais e os dons de serviço. Todos esses três nós vamos estar discorrendo nessas lições de uma forma muito leve, mas com muita profundidade em certos aspectos, para que a igreja fique inteirada a respeito dessa dádiva de Deus. Talvez você pergunte aí para você mesmo o que são dons. Dons são as manifestações espirituais, mas dadas pelo Espírito Santo na vida do crente com uma finalidade específica. E é para o bem comum da igreja, quer dizer, do corpo de Cristo, mas também é para que todos os que têm verdadeiramente a salvação em Cristo Jesus possam proclamar com graça, com poder, com autoridade o evangelho de Cristo, quer dizer, a salvação para todos os homens. E o outro propósito é que nós vemos que esses dons eles vão ser um subsídio para que os crentes eles venham chegar a essa unidade da fé, tanto nós almejamos, tanto nós falamos, e que está escrito aqui no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 12 e 13, diz assim, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Olha que coisa extraordinária. E nós vamos estar aqui no nosso primeiro ponto falando sobre os dons na Bíblia.
Primeiro ponto do nosso tópico, né, número 1, é no Antigo Testamento. Quer dizer, no Antigo Testamento, nós sabemos perfeitamente que havia algumas manifestações de dons, porque Deus dava a pessoas específicas. No caso do Velho Testamento, ele dava esse dom para os reis, para sacerdotes, para profeta e outros que ele chamava com uma finalidade específica. E esses dons são diferentes agora, porque no Velho Testamento era para esse grupo chamado especificamente pelo Senhor. Mas agora, na Nova Aliança, nós sabemos que esses dons estão disponíveis para a igreja, para todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. E o nosso ponto 2 desse primeiro tópico diz assim, no Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, nós vemos como Paulo abordou a respeito desses dons. Filipenses era uma das igrejas mais ricas, que nós podemos dizer, com relação a esse dom, porque era uma igreja que ela manifestava o amor, né, dentro de todos aqueles que serviam ao Senhor naquele local. E é por isso que nós vamos estar lendo o que está dizendo aqui a respeito dos filipenses, que a Bíblia diz que aquela igreja era uma igreja que ela ofertou, era uma igreja que tinha amor no seu coração. E Filipenses 4:15 diz assim, bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Quer dizer, essa igreja manifestava o amor, esse amor que Paulo está falando a respeito dele no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Mas antes dele falar sobre o amor, ele falou exatamente aqui no capítulo 12, a leitura que nós acabamos de fazer, mostrando a respeito também desses dons que nós vamos lá no capítulo 14 ver que tem também outros dons, manifestação de outros dons, que são os dons ministeriais, os dons os dons espirituais, que nós vamos ver que tudo isso é com uma finalidade, para que o corpo de Cristo seja edificado na face da terra e desenvolva o trabalho da evangelização, trazendo através dos dons aquilo que o Senhor deseja, que é trazer libertação aos cativos, trazer a cura daqueles que estão enfermos, trazer realmente paz, né, ao coração daqueles que estão carentes, ministrando essa salvação aos homens. Nós vamos ver que as pessoas, depois que alcançam a salvação, elas são totalmente diferentes, quer dizer, são libertas desse cativeiro através daquilo que Deus quer que nós sejamos, né? Participante desses dons que ele tem dado à igreja. E o terceiro ponto diz uma dádiva para a igreja. Quer dizer, é um presente de Deus, é uma dádiva. E aqui nós vemos que Paulo ele escreveu de uma forma a trazer bem claro para nós que esses dons eles podem ser distribuídos ou podem ser encontrados dentro das igrejas paulinas, das epístolas paulinas que ele escreveu, que é Romanos, 1 Coríntios e Efésios. Ele está falando a respeito dos dons de serviço, ele está falando dos dons espirituais e dos dons ministeriais. Então, são coisas que nós vamos estar aprendendo devagarzinho de que forma nós podemos ser usados para a glória de Deus. O tópico 2 da nossa lição diz os dons de serviço espirituais e ministeriais. E o ponto 1 está falando exatamente sobre os dons relacionados ao serviço. Esse serviço cristão que nós estamos prestando ao corpo de Cristo. E o apóstolo Paulo fala aqui em Romanos 12, em alguns versículos que eu vou ler pelo menos uns 4 versículos para a gente entender que ele está nos lembrando que nós somos membros do corpo de Cristo. Cada um de nós dependemos um do outro. Nós não podemos servir ao Senhor achando que somos autossuficientes. Nós precisamos estar unidos para que nós sirvamos ao Senhor da forma que Ele determinou, que nós sejamos como o corpo dele. A Bíblia está dizendo aqui em Romanos capítulo 12, versículo 4 diz assim, porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação,
Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então você faz parte desse corpo, você é ligado com o outro membro, porque se o corpo humano depende, né, da unidade dos membros para funcionar normalmente, imagine nós como corpo de Cristo. Nós precisamos uns dos outros estar ligados para que nós possamos exercer a função que Deus determinou para a igreja. E a Bíblia está falando aqui no versículo 6, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que a nós é dada, se é profecia, que seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. Então, nós estamos vendo aqui como funciona o corpo de Cristo. Cada um com o dom dado segundo a medida da nossa fé, pela graça de Deus, com o propósito da edificação do corpo de Cristo. E dentro desses dons, nós sabemos que muitos estão sendo usados tremendamente pelo Senhor, trazendo grandes bênçãos para a igreja do Senhor. Eu quero ler agora o segundo ponto do nosso tópico 2, conhecendo os dons espirituais. Olha o que diz a palavra do Senhor acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Porque quando o Paulo escreveu essa palavra, ele estava se referindo exatamente à igreja de Corinto, porque era uma igreja que tinha os dons espirituais, mas não estava sabendo valorizar os dons. Eles estavam com outros problemas, que ele foi obrigado a corrigir os outros problemas para que os dons pudessem ser manifestos de uma forma sábia, de uma forma que viesse exaltar e glorificar o nome do Senhor. Essa palavra que a Bíblia está falando aqui em 1 Coríntios 12, verso 1, dizendo, irmãos, não quero. O apóstolo Paulo está dizendo não quero, porque ele já tinha ensinado aquilo que era verdadeiro, aquilo que era correto. Ele não queria que ninguém ficasse na ignorância de como os dons poderiam ser usados. Que ninguém pudesse usar os dons erroneamente, trazendo prejuízos para a causa do Senhor. Mas apesar dessas manifestações, né, eles pertenciam todos esses dons são pertencentes ao mundo espiritual. É uma categoria particular da experiência religiosa na vida de cada crente. E Paulo sabia muito bem disso pelas experiências que ele teve com Deus com relação a esses dons que eram extremamente usados pelo Senhor. O ponto 3 do nosso tópico 2 diz acerca dos dons ministeriais. Aqui no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 11, está escrito assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Doutores aqui também algumas traduções diz ou mestres, né? E essa passagem está mostrando que apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores é o propósito do Senhor que conceder isso à igreja. Ele concedeu no princípio, está concedendo hoje, porque muitos acham que isso não tem importância, mas a Bíblia afirma que é de suma importância para a obra do Senhor. O Senhor tem dois propósitos específicos com relação aos dons ministeriais. Em primeiro lugar, é para capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. E em segundo lugar, promover o crescimento da igreja local. E o terceiro, que eu não citei aqui antes, eu vou falar agora, o terceiro é desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. Então, com esses três níveis, não são três listagens aqui, nós vamos ver que a igreja, andando segundo esses essas três trilhas, a igreja vai desenvolver o serviço
que o Senhor concedeu que ela pudesse desenvolver de uma maneira eficaz, de uma maneira sábia, de uma maneira que venha verdadeiramente a cumprir o propósito pleno da igreja na face da terra. E eu vou ler no capítulo, 1 Coríntios capítulo... Aliás, vou ler em Efésios 4, do versículo 12 e 16, já li, mas vou repetir alguns versos aqui, porque é importante para a gente entrar na segunda parte que nós vamos ver. Diz assim, olha, o versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a medida da estatura completa de Cristo. E o versículo seguinte, que é o 14, diz, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraudulosamente. Então, com esse desenvolvimento dos dons na igreja, nós vamos ser instruídos, edificados, para que nós possamos servir sem sermos enganados, sem sermos levados por qualquer vento de doutrina. E aí o versículo que diz, antes, seguindo a verdade, em caridade ou em amor, como algumas traduções dizem, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Que Cristo, cabeça da igreja, e nós, como o corpo de Cristo. Nós precisamos crescer, nós precisamos desenvolver, nós precisamos cada dia mais andar segundo as verdades da palavra de Deus, para que a igreja de Cristo cumpra cabalmente a sua missão, que é trazer salvação a todos os homens. O ponto 3 da nossa lição, aliás, o tópico 3, Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Está escrito em 1 Coríntios, do capítulo 12, versículo 1 ao 11, e é um texto longo, nós não vamos ler, mas Paulo, quando escreveu, já começamos a falar, era uma igreja que tinha muitas dificuldades, muitos problemas, mas era uma igreja que tinha os dons espirituais, só precisava se alinhar. E o primeiro ponto desse tópico 3 diz assim, os dons são importantes. Por que são tão importantes? Porque existem alguns por aí afora que são chamados de cessacionistas, aqueles que não acreditam nos dons espirituais, acham que os dons cessaram com o último apóstolo, quando ele morreu, então os dons não existem mais para eles. Mas nós sabemos, nós que somos pentecostais, nós sabemos que eles existem. O apóstolo Paulo fez menção deles, fez questão de ensinar sobre eles, e eles muitas vezes eles acham que os pentecostais querem ser mais do que eles, querem saber mais do que eles e se sentem superiores, mas isso não é verdade. São coisas que é invenção da mente deles, porque não creem verdadeiramente na manifestação destes dons no tempo atual, ou nessa nova aliança que nós estamos vivenciando com graça para a glória de Deus. Isso é um fato lamentável e por isso muitos estão aí fracassando porque não receberam e estão desenvolvendo ministérios precisando de receber poder de Deus, de receber esses dons para fazer uma obra completa conforme Jesus estabeleceu. E o ponto 2 desse tópico, número 3, diz diversidade dos dons. Uma das coisas que chama mais atenção sobre essa listagem dos dons que Paulo fez aqui em 1 Coríntios capítulo 2, não são os 9 dons, mas a diversidade deles. Isso nós vamos ver que está falando a respeito também dessa unidade de Cristo e simultaneamente da sua multiplicidade, porque o nosso Deus é um Deus que tem muitas formas de manifestar. E esses comentários que Paulo fez aqui mostra para nós, e nós já falamos na primeira parte que tem 3 formas, né, ou 3 listagens de dons que nós recebemos pela graça e misericórdia de Deus dado pelo Espírito Santo. O ponto 3 do nosso tópico número 3, nós vamos estar falando sobre autossuficiência e humildade. Eu quero ler aqui, voltar lá no livro de Romanos, no capítulo 12, o versículo 6, está dizendo assim, de modo que tendo diferentes dons,
segundo a graça que nos é dada. Como nós já adiantamos um pouquinho antes, nós estamos vendo que existem pessoas que se sentem vaidosas por causa do doce. Mas a Bíblia está dizendo que é segundo a graça. Graça é um favor imerecido da parte de Deus. Nós não merecemos coisa alguma, mas por sua graça nós recebemos esses dons. E esses dons espirituais, eles são concedidos a cada um daqueles que são salvos em Cristo Jesus e que creem verdadeiramente e também que tem que buscar receber esses dons. Não são méritos pessoais. Ninguém recebe dom porque é melhor do que ninguém, mas é pela graça de Deus. E nós não podemos nos orgulhar, nós não podemos nos portar de uma forma arrogante, porque nós estamos, às vezes, muitas vezes, demonstrando autoritarismo, porque nós temos certos dons durante o exercício daquele dom, mas a Bíblia ensina que nós temos que nos portar com humildade. E eu vou ler aqui o que está escrito em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 10, o que a Bíblia está dizendo para cada um de nós que exercemos ministérios. Eu quero que você ouça bem o que está escrito e que nós possamos aprender. Está dizendo assim: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Dispenseiros da multiforme graça de Deus. Nosso Deus é um Deus que se manifesta de muitas formas, né? Nós somos dispenseiros dessa maravilhosa bênção que o Senhor tem nos concedido como filhos de Deus. Nós, como igreja, irmãos, somos privilegiados. Nós somos verdadeiramente aqueles que receberam algo muito especial da parte do nosso Senhor, com o propósito de trazer edificação ao corpo de Cristo, de trazer também salvação para os homens, salvação para todos aqueles que necessitam de ser salvos em Cristo Jesus. Os salvos têm essa responsabilidade, não podem de forma nenhuma omitir, porque o propósito de Deus com tudo isso é que nós preguemos esse evangelho, que nós possamos fazer a obra do Senhor de uma forma que venha a trazer muitos frutos, muitas almas para o reino de Deus. E esse estudo nós estamos só iniciando com relação aos dons ministeriais e dons espirituais, porque durante o decorrer desse trimestre tem muitas coisas especiais para nós aprendermos com o Espírito Santo, para que nós também possamos buscar, o apóstolo Paulo diz para que nós busquemos com zelo os melhores dons para desempenhar a obra do Senhor com eficácia, com eficiência, aleluia. Por isso, nós vamos estar nesse momento agradecendo a Deus, porque nós podemos não só estar ouvindo, mas podemos também estar aprendendo com o Espírito do Senhor a respeito desses dons ministeriais e dons espirituais. Eu quero que você em casa feche os seus olhos e nós estaremos agora orando, agradecendo ao Senhor por nos ter dado essa oportunidade. Pai Santo e amado Deus, muito obrigado porque nós podemos aprender um pouquinho, Senhor, uma iniciação sobre tudo isso que o Senhor tem preparado para a tua igreja, para aqueles que verdadeiramente estão em ti, Senhor, através da fé em Cristo Jesus. Senhor, que nós possamos usar com sabedoria, com humildade, sermos instrumentos nas tuas mãos, meu Deus, para levar a mensagem do Evangelho a toda criatura conforme tu disseste, Jesus querido. Nós possamos ser capacitados a cada dia pelo Senhor, com o propósito de glorificar o teu santo e bendito nome. Muito obrigado, Senhor. Abençoa cada um desses que estiveram conosco, Senhor. E que nós possamos, meu Deus, estar juntos no mesmo espírito, no mesmo propósito, Senhor, para fazer a vontade do Senhor aqui na face da terra. Em nome de Jesus, nos abençoa, Pai. Amém. Nós esperamos estar com todos vocês nas próximas aulas, né? Que estarão vindo aí, todas aulas relacionadas a esse assunto que nós estamos começando hoje, nessa primeira revista do trimestre. Então, até lá, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.